Segundo livro de Samuel, capítulo 1, Davi é informado da morte de Saul. Ora, aconteceu que, depois da morte de Saul, quando Davi havia retornado do massacre dos Amalequitas, e Davi havia permanecido 2 dias em Ziclag, sucedeu que no 3º dia, eis que um homem saiu do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça. E assim foi que, quando ele veio até Davi, caiu por terra e fez reverência. E Davi disse a ele: De onde vens tu? E ele lhe disse: Escapei do acampamento de Israel. E Davi disse a ele: Como isto se sucedeu? Rogo-te que me contes. E ele respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo também estão caídos e mortos, e Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos também. E Davi disse ao moço que lhe falava: Como sabes que Saul e o seu filho Jonatas estão mortos? E o moço que lhe fez saber disse: Quando apareci por acaso sobre o monte Gilboa, eis que Saul estava reclinado sobre a sua lança, e eis que as carruagens e os cavaleiros o perseguiam implacavelmente. E quando ele olhou atrás dele, viu-me e me chamou, e eu respondi: Aqui estou. E ele me disse: Quem és tu? E lhe respondi: Eu sou um amalequita. Ele disse a mim novamente: Põe-te de pé, rogo-te, sobre mim, e mata-me, porquanto a angústia me sobreveio, porque a minha vida ainda está toda em mim. Assim pus-me sobre ele e o matei, porque estava certo de que ele não conseguiria viver depois de ter caído, e tomei a coroa que estava sobre a sua cabeça e o bracelete que estava no seu braço, e os trouxe até aqui para o meu senhor. Então Davi tomou as suas vestes e as rasgou, e do mesmo modo todos os homens que estavam com ele. E eles se lamentaram e choraram, e jejuaram até o anoitecer, por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque haviam caído à espada. E Davi disse ao moço que lhe contava: De onde és tu? E ele respondeu: Eu sou o filho de um estrangeiro, um amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste estender a tua mão para destruir o ungido do Senhor? E Davi chamou um dos moços e disse: Vai perto e lança-te sobre ele. E ele o feriu de modo que morreu. E Davi disse a ele: O teu sangue esteja sobre a tua cabeça, porque a tua boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E Davi lamentou com esta lamentação por Saul e por Jonatas, seu filho. Ele também lhes ordenou que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jazer: A beleza de Israel está morta sobre os teus lugares altos, como caíram os poderosos. Não conteis isso em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se regozijem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não triunfem. Vós, montes de Gilboa, não haja orvalho, nem haja chuva sobre vós, nem campos de ofertas, porque ali o escudo dos poderosos está jogado de modo vil, o escudo de Saul, como se ele não tivesse sido ungido com óleo. Do sangue dos mortos, da gordura dos poderosos, o arco de Jonatas não voltava atrás, e a espada de Saul não retornava vazia. Saul e Jonatas eram queridos e agradáveis nas suas vidas, e nas suas mortes não foram separados. Eles eram mais ágeis do que as águias, eram mais fortes do que leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestiu de escarlata,
com outros deleites, que colocava ornamentos de ouro sobre a vossa indumentária. Como caíram os poderosos em meio à batalha. Ó Jonatas, tu foste morto nos teus lugares altos. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu me fostes muito agradável. O teu amor para comigo foi maravilhoso, passando o amor de mulheres. Como caíram os poderosos, e as armas de guerra pereceram. Segundo Samuel, capítulo 2, Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo eu subir para alguma das cidades de Judá? E o Senhor lhe disse: Sobe. E Davi disse: Para onde devo subir? E ele disse: Para Hebrom. Assim Davi subiu para lá, junto com as suas duas esposas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. E os seus homens que estavam com ele, Davi fez subir, cada qual com a sua casa, e eles habitaram nas cidades de Hebrom. E os homens de Judá vieram e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E eles contaram a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade foram aqueles que sepultaram Saul. E Davi enviou mensageiros até os homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, porque mostrastes esta bondade para com vosso Senhor, e até mesmo a Saul, tendo-o sepultado. E agora mostre o Senhor bondade e verdade para convosco, e eu também retribuirei a vós esta bondade, porque vós fizestes isto. Portanto, agora, que sejam fortalecidas as vossas mãos, e que vós sejais valentes, porque o vosso mestre Saul está morto, e também a casa de Judá me ungiu rei sobre eles. Todavia Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, o filho de Saul, e o trouxe até Maanaim, e fê-lo rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Isbosete, o filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por 2 anos. A casa de Judá, no entanto, seguiu Davi. E o tempo que Davi foi rei em Hebrom sobre a casa de Judá foi 7 anos e 6 meses. E saiu Abner, o filho de Ner, e os servos de Isbosete, o filho de Saul, de Maanaim, para Gibeão. E Joabe, o filho de Zeruia, e os servos de Davi saíram e se reuniram junto ao tanque de Gibeão. E eles se assentaram, um de um lado do tanque e o outro do outro lado do tanque. E Abner disse a Joabe: Que se levantem os moços agora e joguem diante de nós. E Joabe disse: Que se levantem. Então ali se levantaram e atravessaram em número de 12 de Benjamim, os quais pertenciam a Isbosete, o filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E eles apanharam cada um seu companheiro pela cabeça, e lançaram a sua espada na lateral do seu companheiro, de forma que eles caíram juntos. Pelo que aquele lugar foi chamado de Elcate Azurim, o qual está em Gibeão. E houve uma batalha muito intensa naquele dia, e Abner foi ferido, e também os homens de Israel, diante dos servos de Davi. E havia 3 filhos de Zeruia lá, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era tão leve de pés quanto um cabrito selvagem. E Azael perseguiu Abner, e ao ir, ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda de seguir Abner. Então Abner olhou para trás de si e disse:
És tu, Azael? E ele respondeu: Sou eu. E Abner lhe disse: Desvia-te para a tua direita ou para a tua esquerda, e agarra-te a um dos moços, e toma a sua armadura. Contudo, Azael não desejava se desviar de segui-lo. E Abner disse novamente a Azael: Desvia-te de seguir-me, porque eu deveria te ferir ao chão. Como então levantaria minha face diante de Joabe, teu irmão? Todavia ele se recusou a desviar-se, pelo que Abner, com a extremidade posterior da lança, o feriu debaixo da quinta costela, de modo que a lança saiu por trás dele, e ele caiu ali e morreu no mesmo lugar. E sucedeu que tantos quantos chegavam ao local onde Azael caiu e morreu, ficavam imóveis. Também Joabe e Abisai perseguiram Abner, e o sol se pôs quando eles já tinham chegado ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se reuniram após Abner e se tornaram uma tropa, e se puseram no cume de um outeiro. A seguir, Abner chamou Joabe e disse: Devorará a espada para sempre? Não sabes tu que haverá amargura no fim derradeiro? Quanto tempo haverá, então, antes de ordenares ao povo que retorne da perseguição aos seus irmãos? E Joabe disse: Como vive Deus, a menos que tu tivesses falado, então certamente pela manhã cada um do povo teria desistido de perseguir o seu irmão. Assim, Joabe soprou uma trombeta e todo o povo ficou imóvel e não mais perseguiu Israel. Tampouco continuaram a lutar com eles. E Abner e os seus homens caminharam aquela noite toda pela planície e atravessaram o Jordão e seguiram por todo o Bitron e chegaram a Maanaim. E Joabe retornou da perseguição a Abner, e quando ele havia reunido todo o povo, dos servos de Davi, faltavam 19 homens e Azael. Os servos de Davi, porém, haviam ferido homens de Benjamim e de Abner, de forma que morreram 360 homens. E levantaram Azael e o sepultaram no sepulcro do seu pai, o qual ficava em Belém. E Joabe e os seus homens seguiram a noite toda, e chegaram a Hebrom ao romper do dia. Segundo Samuel, capítulo 3. Abner faz aliança com Davi e é morto por Joabe. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas Davi tornou-se cada vez mais forte, e a casa de Saul tornou-se cada vez mais fraca. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e o seu primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, e o segundo, Quileabe, de Abigail, a esposa de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Abissalão, o filho de Maaca, a filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, o filho de Agite. E o quinto, Cefatias, o filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E sucedeu que, enquanto houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez forte para a casa de Saul. E Saul tinha uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E Isbosete disse a Abner: Por que entraste a concubina do meu pai? Então Abner ficou muito irado com as palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de um cão que diante de Judá hoje uso de misericórdia para com a casa de Saul, teu pai, para seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e me repreende hoje a respeito desta mulher? Assim faça Deus a Abner, e lhe acrescente mais,
como o Senhor tem jurado a Davi, mesmo assim lhe hei de fazer, para transladar o reino da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, de Dan até Berseba. E ele não conseguiu responder nenhuma outra palavra a Abner, porque o temeu. E Abner enviou mensageiros a Davi em seu favor, dizendo: De quem é a terra? Dizendo também: Faz o teu pacto comigo, e eis que a minha mão será contigo, para trazer a ti todo o Israel. E ele disse: Bem, farei um pacto contigo, porém uma coisa exijo de ti, a saber, tu não verás a minha face, exceto se primeiro trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Entrega-me a minha esposa Mical, a quem tomei por esposa por 100 de prepúcios dos filisteus. E Isbosete enviou e tomou-a do seu marido, a saber, de Paltiel, o filho de Laís. E o marido seguiu com ela, chorando detrás dela, até Baurim. Então disse Abner a ele: Vai, retorna. E ele retornou. E Abner fez comunicação com os anciãos de Israel, dizendo: Vós procurastes Davi em tempos passados para ser rei sobre vós. Agora então fazei-o, porque o Senhor falou acerca de Davi, dizendo: Pela mão do meu servo Davi, salvarei o meu povo Israel da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. E Abner também falou aos ouvidos de Benjamim, e Abner também foi falar aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que parecia bom para Israel, e isso pareceu bom a toda a casa de Benjamim. Assim, Abner veio até Davi em Hebrom, e com ele 20 homens. E Davi fez para Abner e para os homens que estavam com ele uma festa. E Abner disse a Davi: Levantar-me-ei e irei, e reunirei todo Israel ao meu senhor, o rei, para que eles possam fazer um pacto contigo e para que tu possas reinar sobre tudo o que desejar o teu coração. E Davi despediu Abner, e ele se foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe chegavam da perseguição a uma tropa e traziam consigo um grande despojo. Mas Abner não estava com Davi em Hebrom, porque ele o havia despedido, e ele tinha partido em paz. Quando Joabe e todo o exército que estava com ele chegaram, contaram a Joabe, dizendo: Abner, o filho de Ner, veio até ao rei, e ele o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe veio até ao rei e disse: O que fizeste? Eis que Abner veio a ti, por que o despediste e ele já se foi? Tu sabes que Abner, o filho de Ner, veio para te enganar, e para conhecer a tua saída e a tua entrada, e para conhecer tudo o que fazes. E quando Joabe havia partido de Davi, ele enviou mensageiros atrás de Abner, os quais o trouxeram de volta do poço de Sirá. Mas Davi não soube disso. E quando Abner havia retornado de Hebrom, Joabe tomou-o de lado no portão para falar-lhe quietamente, e ali o feriu debaixo da 5ª costela, de modo que morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. E posteriormente, quando Davi ouviu isto, disse: Eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre do sangue de Abner, o filho de Ner. Que isso recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa do seu pai, e que nunca falte na casa de Joabe quem tenha uma anomalia, ou que seja leproso, ou que se escore em cajado, ou que caia a espada, ou que tenha falta de pão. Assim Joabe e Abissai, o seu irmão, mataram Abner, porquanto tinha matado Azael, irmão deles, na batalha em Gibeão. E Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele:
Rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco e lamentai-vos diante de Abner. E o próprio Davi seguiu o ataúde. E sepultaram Abner em Hebrom, e o rei levantou a sua voz e chorou junto ao sepulcro de Abner, e todo o povo chorou. E o rei lamentou por Abner e disse: Morreu Abner como morre um tolo? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés em cadeias. Como um homem cai diante de homens ímpios, assim caíste tu. E todo o povo voltou a chorar por ele. E quando todo o povo veio para fazer com que Davi comesse carne enquanto ainda era dia, Davi jurou, dizendo: Assim faça Deus para comigo, e ainda mais, se eu provar pão ou qualquer outra coisa, até que se ponha o sol. E todo o povo percebeu isto, e isto lhes agradou, como tudo o que o rei fazia agradava todo o povo. Porque todo o povo e todo Israel entendeu naquele dia que não foi do rei a morte de Abner, o filho de Ner. E o rei disse aos seus servos: Não sabeis que há um príncipe e um grande homem caído neste dia em Israel? E eu estou fraco neste dia, mesmo sendo um rei ungido, e estes homens, filhos de Zeruia, são sobremaneira duros para mim. O Senhor retribuirá ao perpetrador do mal, segundo a sua impiedade. Segundo Samuel, capítulo 4. A morte de Isbosete. E quando o filho de Saul ouviu que Abner fora morto em Hebrom, suas mãos ficaram débeis e todos os israelitas ficaram perturbados. E o filho de Saul tinha 2 homens que eram capitães de bandos. O nome de um era Baaná e o nome do outro Recabe, os filhos de Rimon, um beerotita, dos filhos de Benjamim, pois Beerote também era atribuída a Benjamim. E os beerotitas fugiram para Gitaim, e ali eram peregrinos até esse dia. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado do seu pé. Ele tinha 5 anos de idade quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel, e a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apressava para fugir, ele caiu e ficou aleijado. E o seu nome era Mefibosete. E os filhos de Rimon, o beerotita, Recabe e Baaná, foram-se e chegaram por volta do calor do dia à casa de Isbosete, que estava deitado em uma cama ao meio-dia. E eles chegaram ali no meio da casa, como se tivessem recolhido o trigo, e o feriram debaixo da 5ª costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porquanto, quando entraram na casa, ele jazia no seu leito, no seu quarto, e o feriram, e o mataram, e o decapitaram, e tomaram a sua cabeça, e se foram pela planície a noite toda. E trouxeram a cabeça de Isbosete até Davi, em Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, o filho de Saul, teu inimigo, que buscava a tua vida. E o Senhor vingou meu senhor, o rei, neste dia de Saul e da sua semente. E Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, os filhos de Rimon, o beerotita, e disse-lhes: Como vive o Senhor, que redimiu minha alma de toda adversidade, quando alguém me contou dizendo: Eis que Saul está morto, pensando ter trazido boas novas, eu o aprisionei e o matei em Ziclag. Aquele que pensou que eu lhe daria uma recompensa pelas suas novas. Tanto mais quando homens ímpios assassinaram uma pessoa reta dentro da sua própria casa, sobre o seu leito. Não requererei eu, portanto, o seu sangue da vossa mão, e não vos removerei da terra?
E Davi ordenou aos seus moços, e eles os mataram, e cortaram as suas mãos e os seus pés, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Eles, porém, tomaram a cabeça de Isbosete e a enterraram no sepulcro de Abner, em Hebrom.